Presidente, a subseção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho conheceu dos embargos, mas a eles negou a acolhida ante os fundamentos assim sintetizados. Indenização adicional prevista no artigo 31 da Lei 8.880, de 94, despedida arbitrária ou sem justa causa. O artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 10, inciso 1 do ADCT, tem por objetivo a implantação de um sistema geral e definitivo de proteção de relação de emprego, envolvendo de maneira indistinta e permanente todo o universo dos trabalhadores. A exigência de lei complementar diz respeito apenas às disposições gerais de proteção, que serão introduzidas de forma mais perene, por meio da previsão de estabilidade ou indenização compensatória, nada impedindo, portanto, que leis ordinárias, e aqui está o problema, leis ordinárias, medidas provisórias, convenções coletivas ou mesmo disposições contratuais estabeleçam, com delimitação temporal ou subjetiva, proteções específicas e circunstanciais, tais como estabilidades provisórias e ou indenizações adicionais, em face de situações peculiares que clamam por providências. A perspectiva de demissões em massa com a implantação de um novo plano econômico, o RV, justifica, desde que em caráter temporário, a criação de uma indenização adicional para os trabalhadores despedidos imotivadamente na fase de consolidação da nova ordem econômica, embargos conhecidos e não providos. No extraordinário de folha 213 a 214, interposto com a alegada base na linha A do permissivo constitucional, a Fiat Automóveis S.A. articula com a transgressão dos artigos 7º, inciso 1 do corpo permanente, 10, inciso 1 das disposições transitórias da Carta Política da República, argui a inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei 8.880, 94, no que estabeleceu a indenização adicional nas demissões sem justa causa durante o período de vigência da Unidade Real de Valor, o RV. Aduz que, consoante estabelecido no ato das disposições constitucionais transitórias, a reparação por dispensa injustificada está restrita ao pagamento da multa de 40% sobre os depósitos feitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estando previsto que o tema somente poderá ser revisto por intermédio, somente poderá ser disciplinado por intermédio de lei complementar. O recorrido não apresentou contrarrazões, decorrendo o processamento do recurso do provimento dado ao agravo em apenso. A Procuradoria-Geral da República preconiza o não conhecimento do recurso e ao relatório. Voto. Pressupostos gerais atendidos. Com o advento da Carta de 1988, estabeleceu-se que lei complementar disporia sobre a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, bem como relativamente à indenização compensatória, uma vez cessado o vínculo empregatício. Então, de início, tem-se que o Constituinte de 1988 jungiu as balizas da citada indenização compensatória, se é que ela poderá cobrir as consequências da perda de emprego, à lei complementar. Para o período entre a nova disposição e a atuação legislativa, passados mais de 15 anos de vigência da Carta ainda não acontecida, previu-se, no ato das disposições constitucionais transitórias, que a indenização versada no parágrafo 1º do artigo 10 estaria limitada a 4 vezes a percentagem fixada no artigo 6º, cabeça e parágrafo 1º, da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, ou seja, elevou-se para 40%, a título de indenização compensatória, a percentagem a incidir sobre o saldo da conta do Fundo de Garantia do Trabalhador. Eis os parâmetros constitucionais a serem observados
não só pelos empregadores em geral, como também pelo Executivo e pelo Legislativo, sendo óbvio o cumprimento dessas balizas pelo Judiciário. Veio à baila, porém, a Lei 8.880, de 94, e aí, mediante o artigo 31, dispôs sobre indenização, considerada demissão sem justa causa. Na hipótese de ocorrência de demissões sem justa causa, durante a vigência da URV, prevista nesta lei, as verbas rescisórias serão acrescidas de uma indenização adicional, equivalente a 50% da última remuneração percebida. Está-se diante de situação concreta em que surge a inconstitucionalidade formal do artigo 31 da Lei 8.880, de 94, que resultou da conversão da medida provisória número 434, de 94. Pouco importando a razão, o legislador, olvidando a exigência explícita contida no inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal, de lei complementar para chegar-se à regência da verba indenizatória, no caso de cessação do contrato de trabalho sem justa causa, acabou por normatizar a respeito, majorando o ônus previsto no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Tenho como inconstitucional o artigo 31 da Lei 8.880, de 94, e assim com esse provejo extraordinário, para reformando o acórdão proferido pela Corte de origem, excluir da condenação a citada verba indenizatória, restabelecendo no particular o entendimento sufragado pela segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Betim, hoje Vara, na decisão de folha 139 a 145. Ministro Marco Aurélio, uma questão só. Veja, Vossa Excelência, que a Constituição estabeleceu os 40%. Aqui, esta lei estabelece que, durante a vigência da URV, haveria um acréscimo de 10%. Ou seja, de 40% passaria para 50%. Não. Aqui não foi o acréscimo em relação ao FGTS de 50% da última remuneração. Pois é, uma indenização. Mas a pergunta é o seguinte, esta não estaria jungida, pergunta de natureza em relação ao objetivo da norma, esta não estaria jungida para assegurar que, tendo em vista a mudança do padrão, do início do processo de mudança do padrão monetário, estabelecer uma manutenção do status? É um enfoque. Isso é uma questão a ser perguntada, porque às vezes não está se criando nada, está meramente se ajustando uma excepcionalidade. Apenas para um breve período. Porque a pergunta é a seguinte, porque eu me recordo, quando se discutiu o Plano Real, havia exatamente a influência em relação a essas emissões. Potencializarmos para assegurar isso. Né? A União estaria legislando sobre o sistema monetário. É a discussão sobre tablita e outros. Exatamente, para ajustar o status. Sistema monetário, a União estaria legislando, e não sobre direito do trabalho. Era exatamente o de coibir as demissões no momento da transição. Não era necessariamente coibir, era exatamente, se demitir for, ele estabelece um parâmetro para efeito da estabilidade do sistema de mudança de dinheiro, que também pode ter o efeito de coibir. De inibição. Mas era exatamente para assegurar uma situação extraordinária de mudança. Porque o que o artigo inciso 1º, artigo 7º prevê é um status de permanência. Ou seja, a criação da indenização não pode haver disciplina por lei ordinária, desde que seja temporária. Não é temporária. Eu acho que o ministro Marco Aurélio ajusta o voto, né? Não, Excelência, não. Aí é que está. Né? Eu fico apegado, né, ao que está na Carta da República, sem potencializar o móvel, que seria realmente a implantação com uma indenização que, a meu ver, não inibiu, muito pequena para inibir despedimentos. Não era para isso. Metade do salário do empregado. Agora, a minha premissa é única, é que a carta de 1988, ela veio com uma disciplina transitória até a edição da lei complementar, prevendo a indenização compensatória. E no artigo 10 do ADCT, houve a majoração
daquela multa, entre aspas, do FGTS de 10% para 40%, mas foi um voto que trouxe ao plenário para termos uma orientação. Eu pediria, se os colegas eu tenho outros concordassem, processos no gabinete sobre a matéria. Mas eu gostaria de examinar exatamente a relação desse dispositivo com os processos econômicos da transferência da moeda, que é um assunto que me interessa muito. Eu pediria aos colegas a licença, então, de pedir vista, exatamente para examinar, porque o voto do mais colega está formalmente correto, eu concordaria, mas eu queria examinar exatamente qual era a participação deste número no que diz respeito à mudança do padrão monetário. Não tenho a menor dúvida, claro, tá. Pelo menos considerada boa intenção, não o conteúdo, porque a indenização se mostrou simplória, né? Claro. Mas a intenção seria essa, seria evitar, inibir despedimentos durante o período de adaptação, considerada a nova moeda do Plano Real. Então eu peço aos colegas, eu vou pedir vista, então, com licença de todos. Proclamo o resultado. Após o voto do relator, que dava provimento, conhecia e dava provimento, não é isso? Conhecia e dava provimento ao recurso, pediu vista o ministro-presidente. Depois a gente verifica isso. Aí no final a gente faz isso. Me dá outro? Esse aqui eu vou ficar com. Ministro Eros Grau. Tem mais um? Igual? Ação direta de constitucionalidade 2006. Requerente de Confederação Nacional do Comércio, requerido presidente da República, Congresso Nacional e secretário da Receita. Senhor presidente, a Confederação Nacional do Comércio propõe ação direta pedindo a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.317, que dispõe sobre o regime tributário das microempresas, das empresas de pequeno porte, institui o Simples e dá outras providências, bem como a expressão e a contribuição sindical no parágrafo 6º do artigo 3º de uma instrução normativa número 9 de fevereiro de 99. Assevera que a contribuição sindical, antes prevista unicamente na CLT, foi recebida, desrecepcionada, pela Constituição de 88, e por isso a isenção concedida pela Lei 9.317 e regulamentada por instrução normativa padece do vício de inconstitucionalidade formal, invadiu o campo reservado à emenda constitucional. Aduz que o artigo 149 da Constituição conferiu competência à União para instituir contribuições sociais de interesse de categorias profissionais e econômicas, entre as quais se inclui a contribuição patronal em questão. Acrescenta que os atos impugnados, ao suprimirem condições mínimas para o custeio do sistema que representa, feriram princípios constitucionais que consagram autonomia e liberdades sindicais. Alega que o legislador, ao isentar a totalidade de microempresas e das empresas de pequeno porte do pagamento da contribuição sindical patronal, acabou por preservar o instrumento de atuação dos sindicatos profissionais em detrimento das entidades sindicais representativas das categorias econômicas, e aí a violação à isonomia. Em sessão plenária de julho de 79, essa Corte decidiu, pelo não conhecimento da ação no que diz respeito à instrução normativa e pelo indeferimento de pedido liminar, conforme acórdão que eu estou registrando aqui. O advogado-geral da União apresentou defesa na qual suscita preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustenta a constitucionalidade dos textos. O Ministério Público Federal opina pela improcedência da ação. É o relatório. A Lei 9.317, que instituiu o Simples, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Pequenas e das Empresas de Pequeno Porte, unifica no artigo 3º o pagamento mensal dos seguintes impostos e contribuições: imposto de renda pessoa jurídica, IPI, PIS/PASEP, contribuição sobre o lucro, CONFINS, contribuição para a Seguridade. O parágrafo 2º daquele artigo 3º estabelece que a inscrição no Simples não exclui a incidência de determinados tributos que não estão englobados lá. O preceito inscrito no parágrafo 4º, que é objeto de impugnação,
nessa ação define que a inscrição no Simples dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais. Ministro, ele quer todas? Como? Ou é só a contribuição sindical? Mas então não é inconstitucionalidade de todo o parágrafo 4º. Não, o que é pedido não é a inconstitucionalidade de todo o parágrafo 4º. É só da parte do... É da expressão demais contribuições instituídas. Demais o quê? Perdão. Não, aí não. Perdão, é o parágrafo 4º, que eu estou... É no parágrafo 6º que a expressão é. Então é restrita, o pedido é restrito à contribuição sindical patronal só? Não, acho que no parágrafo 6º é que há uma referência explícita à contribuição patronal. Exato, a contribuição patronal. Não, contribuições instituídas pela União. Parágrafo 4º. Sim, em geral. E o 6º refere, eles estão impugnando a expressão e a contribuição sindical patronal, não é? Só essa parte que está sendo impugnada. O que está sendo impugnado é o parágrafo 4º inteiro. E no parágrafo 6º, a expressão e a contribuição sindical patronal. Então o salário de educação não está incluído? Perdão? Não, está de fora. Que veja. Ora, se está toda excluída, eles estão... Bom, continua, depois a gente... Aí qual seria a pertinência temática considerada a confederação? Veja bem. Teria interesse em afastar? Não. Não é um benefício em relação... Sim, mas como pessoa jurídica, mas como categoria. Como categoria, ela se julga prejudicada pelo fato. Ah, tá. A opção é da confederação. Ah, sim, seria... É a contribuição sindical que deixa eles ganhar. Tem pertinência. É sindical. É assim. Posso continuar? Posso prosseguir? Pode prosseguir. A instrução, ao regulamentar o tratamento simplificado instituído pela lei, enumera no parágrafo 6º do artigo 3º, como objeto de isenção, as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE e congêneres, as relativas ao salário e educação e à contribuição sindical patronal. A requerente pede ser declarada essa expressão, contida nesse preceito, por ser ela fonte de receita sem a qual ficaria inviabilizado o funcionamento da entidade. A instrução normativa nada mais fez nessa parte do que anunciar expressamente o rol das demais contribuições. Em relação a ela, eu estou fazendo referência ao agravo, a uma decisão proferida em agravo regimental, na ADI 531, relator ministro Celso de Mello. E, por essa razão, não estou conhecendo da ação direta na parte que impugna e a contribuição sindical patronal contida no parágrafo 6º da instrução normativa, reproduzindo, portanto, o que já foi decidido quando da apreciação da medida liminar. O advogado-geral da União argui a inépcia da inicial, e eu acabo de receber um memorial que, apesar desta inicial arguição, parece que nesse memorial o AGU... Não, correto. Me parecia que havia uma incoerência, mas não há. Ele argui a inépcia da inicial em face do pedido não se apresentar instruído com a documentação, destinada a demonstrar a veracidade da alegação de que o exercício da atividade sindical tornar-se-ia inviável por obra do texto normativo. Ao apreciar o pedido liminar, essa Corte assentou que o fato de não estar suficientemente demonstrado que a isenção questionada inviabilizaria a atividade sindical patronal do comércio, não autoriza a conclusão de que seja inepta a inicial, pois a inscrição no Simples é facultativa e está sujeita ao preenchimento de determinados requisitos. Logo, o privilégio não alcança a totalidade das microempresas e empresas de pequeno porte. Além do mais, a Constituição do Brasil, no seu artigo 8º, inciso 4º, prevê outras fontes de recursos para os sindicatos. De qualquer sorte, por ocasião da análise cautelar, a Corte já admitiu a ação, razão pela qual deve ser afastada a preliminar da inépcia. No mérito, seguindo a mesma linha de entendimento consagrado na decisão liminar, tenho que não assiste razão a requerente quando sustenta que a lei ordinária, parágrafo 4º do artigo 3º da lei, não poderia afastar a incidência de tributo criado no plano constitucional, conforme decidiu esta Corte no julgamento do RE 198092,
A contribuição sindical prevista no artigo 8º, 4, não tem caráter tributário, obrigando somente os filiados. Cumpre ainda observar que se cuida da espécie de isenção de tributo instituído com fundamento no artigo 149 da Constituição, cabendo à lei ordinária regular a matéria. Daí a conclusão de que o poder público, ao editar o texto normativo impugnado, agiu dentro dos limites traçados pelo ordenamento constitucional. De outra parte, não vejo como perfilhar a tese de que o artigo 8º teria constitucionalizado, entre aspas, a contribuição, antes prevista apenas no artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho. É que, independentemente da contribuição prevista em lei, a Constituição criou outra a ser fixada pela Assembleia Geral de cada categoria profissional, que deverá ser descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Consequentemente, são distintas espécies de contribuição. A que estabelece a CLT foi recebida pela Constituição atual e, dessa forma, pode ser alterada ou revogada por texto normativo do mesmo grau hierárquico. Eu estou aludindo aqui a um voto proferido, na cautelar. Não há, pois, constitucionalidade, não há, pois, vício formal de inconstitucionalidade. De outra parte, entendo que a isenção não viola o princípio da isonomia. É que a própria Constituição, em seu artigo 179, confere ao legislador a incumbência de definir o que seja microempresa e empresa de pequeno porte, bem como traçar os limites da simplificação. A lei atendeu aos objetivos constitucionais de protegê-las contra o abuso do poder econômico, de retirá-las da economia informal, de possibilitar-lhes o desenvolvimento do próprio negócio. Não vejo, portanto, ofensa à isonomia e também não vejo nenhum compromisso de liberdade e da autonomia dos sindicatos, posto que o que está na lei não impede que eles atuem na busca de suas finalidades. Assim, mantendo o julgamento da cautelar, não conheço da ação no que se refere à instituição normativa e julgo improcedente o pedido quanto à arguição de inconstitucionalidade desse parágrafo 4º do artigo 3º da lei. O parágrafo 4º dispõe a inscrição no simples dispensa pessoa jurídica do pagamento das demais contribuições instituídas pela União. Parece que ele é mais amplo do que a temática da ação direta, que é atinente exclusivamente à contribuição sindical. Eu leio no parecer do Procurador-Geral da República o seguinte: requer ao autor a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.317, para que se declare fora do alcance da isenção ali instituída a contribuição sindical patronal. Só em relação à contribuição sindical. Então, ao contrário, nós caía tudo. Devemos declarar a constitucionalidade Da norma. Da contribuição. A constitucionalidade da contribuição sindical. Da isenção em relação à contribuição. E outras que venham a seu tempo. Sim, mas não se argue nada com relação à constitucionalidade de todo o alcance do dispositivo, mas exclusivamente com relação à contribuição sindical patronal. Então, julga improcedente para declarar. Parcialmente procedente, não é? Para declarar, para sem redução de texto. Não, o pedido é que era de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto para excluir. Sim. Então nós julgamos procedente. Sim, tem razão. Improcedente declarando a constitucionalidade da isenção relativa à contribuição sindical patronal. Está certo. É isso. Senão nós estaremos julgando um universo que não foi questionado. Não, só julgarmos restritivo a isso. Mas nós podemos declarar... Sim, porque o pedido era que se declarasse inconstitucional apenas a compreensão
no âmbito normativo do dispositivo de uma contribuição. Da contribuição. Então, nós só temos que declarar constitucional a isenção relativa a essa contribuição. O resto não tem debate. Ninguém sabe quantas são as contribuições instituídas pela União hoje, para declará-las todas constitucionais. Acho que não é receita, como diz o ministro. Uma observação. As proclamações feitas quando do exame do pedido de concessão da liminar, elas já estão preclusas. Assim tem decidido o tribunal. Nós não reabrimos, né? Quando não conhecemos no exame da liminar, nós não reabrimos a matéria. Agora, quanto ao termo de fundo, eu peço vista. Top, perfeito. O tribunal, depois do voto do relator, que julgava improcedente a ação para reconhecer a constitucionalidade da isenção relativa à contribuição sindical patronal prevista no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.317 de 1996, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Tem outra igual? Tem outra igual? Não. Está a seguir que eu tenho. Ministro Eros Grau, ação direta de constitucionalidade 2432, requerente do governador do Estado do Rio Grande do Norte e requerido do governador do Estado do Rio Grande do Norte e Assembleia Legislativa. Senhor presidente, o que está sendo questionado é uma lei do Rio Grande do Norte, que autoriza o parcelamento do pagamento de multa de trânsito sem nenhum tipo de acréscimo em relação aos veículos registrados no estado do Rio Grande do Norte. Essa matéria foi recentissimamente, não tão recentissimamente, foi no dia 13 de outubro de 2004, apreciada pelo plenário, por maioria, suspendeu os efeitos de uma lei do Estado do Espírito Santo, vencido o ministro Marco Aurélio. Eu indago de Vossa Excelência se devo fazer a leitura detalhada de todo o relatório, não, podemos. Vossa Excelência. É matéria já conhecida. Não é? Não precisa não. Não ameaça. Reporto-me, presidente, ao voto proferido quando do julgamento da DI mencionado. Estou julgando procedente a DI. Só o ministro Marco Aurélio votou. Foi, só ele. Qual é o número da DI, Excelência? Só para juntar as notas taquigráficas, né, e eu poder juntar a justificativa. Se quiserem, eu posso ler. Hein? A medida cautelar na 3196. 3196. Reporto-me ao voto e o transcrevo, né, como razões. Conhecido, ministro Marco Aurélio. Estou de acordo? O tribunal, por unanimidade, por maioria, julgou procedente a ação, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro também Eros Grau, ação direta de constitucionalidade 2816, Santa Catarina, requerente governador do Estado e requerido Assembleia. O governador do Estado de Santa Catarina propôs... É a mesma coisa, né? Não é. É muito semelhante. É uma lei estadual do Estado de Santa Catarina que determina que o DETRAN e o DR enviem simultaneamente ao infrator valor de multa e a foto do momento da infração, captada por fotossensores. O requerente salienta que o projeto de origem parlamentar foi promulgado pela Assembleia após veto. Alega que a matéria é privativa da União, trânsito e transporte, sustenta que a competência para dispor sobre essa matéria é do CONTRAN, Código de Trânsito. O advogado-geral da União afirma que se configura a inconstitucionalidade formal da invasão do Estado-membro em relação à competência legislativa para legislar sobre trânsito. O procurador opina pela declaração de inconstitucionalidade ao relatório. Voto. Essa Corte, em pronunciamentos reiterados, assentou que a Constituição de 88 conferiu exclusivamente à União a competência para legislar sobre trânsito. O legislador estadual, ao determinar o envio simultâneo ao motorista infrator da multa e da foto captada pelo fotossensor,
disciplina matéria indicada no inciso 11 do artigo 22 da Constituição. Sem dúvida, há um insuperável conflito com a competência atribuída à União. Eu estou fazendo referência à jurisprudência, a um voto do ministro Celso Mello, e concluo dizendo que a evidente inconstitucionalidade formal dispensa análise do conteúdo do texto. Estou julgando procedente a ação direta. Eu só manifesto a minha inquietação. Um momentinho, senhor presidente, por favor. Isso é legislar sobre trânsito? Ou é facilitar, melhor informar o infrator, o suposto infrator, para que ele faça, no processo administrativo, a sua ampla defesa? Olhem bem, enviem simultaneamente ao infrator o valor da multa e a foto do momento da infração captada pelos fotossensores. Isso seria legislar sobre trânsito? Não seria a lei impondo à administração esse dever de bem informar? É processo administrativo, né? Acho que no caso do relator ia ter vencido, seguir a jurisprudência do tribunal, que era uma regra apenas quanto ao contraditório, a possibilidade. Exato. E o tribunal entendeu que... Quanto ao contraditório e a ampla defesa. Eu gostaria apenas de acrescer, no sentido, só para ilustrar a discussão, que, de qualquer modo, essa matéria, ou seja, como deve ser operada a lavratura do auto da infração e da notificação, no Código de Trânsito, foi posteriormente regulada por lei federal o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 280. Não é? O artigo 280 e 282. Então, por elas, nós cairíamos, eventualmente, na argumentação do ministro Pertence. Estaria prejudicada porque veio uma lei federal posteriormente. Mas isso é uma outra matéria, eu acho que não vem ao caso. Carlos Brito, é sobre a própria substância da matéria versada. Se trata de trânsito ou se trata de direito de defesa em processo administrativo. Sim, que foi objeto daquela outra discussão sobre a regra. Nós tivemos um precedente. Acho que no final do ano passado, se não me engano. Uma foi de 751 que está com vista ao ministro Joaquim Barbosa. É a 26374. 26374. É a norma estadual que condiciona a cobrança de multa de trânsito a efetivação de notificação do infrator. Notificação. Que é a mesma proposta que 2374. 2374. Essa é de 6 de setembro do ano passado. Não tem problema. Desde que não se entenda de que só está sujeito a multa o ministro, se tiver a foto. O ministro Gilmar Mendes ficou vencido. Sim, porque eu trazia a questão na linha da jurisprudência. Eu não participei disso. E se entendeu que a matéria é de procedimento administrativo. Eu não participei dessa questão. Era essa a disposição mesmo? Era que condicionava a cobrança da multa à efetivação de notificação ao infrator. Se notificar antes da imposição da multa. Primeiro notifica para conhecimento e depois se remete à multa. Depois a resolução do CONTRAN incorporou esse dispositivo também. Não que eu receba muitas multas. Como é que dispõe o Código Nacional de Trânsito? Perdão, o Código Nacional de Julgamos Trânsito. Código Nacional de Trânsito. Vamos lá. Improcedente. Voto vencido de Gilmar. Seu jurado improcedente. Ocorrendo infração prevista na legislação do trânsito, lavrar-se-á algo de infração, o qual constará tipificação da infração, local, data e hora, caracteres da placa, Mas não sei quem ficou. prontuário do condutor sempre que possível. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente, ou por aparelho eletrônico, ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio. Isso, a matéria está tratada aqui, não é? Mas não com esse nível, né? É verdade. Eu faço. Eu mesmo faço. Eu vou marcando tudo. Julga que não interessa. Eu diria, de qualquer modo, que embora seja extremamente louvável essa preocupação da autoridade administrativa,
Para mim, basta o código de trânsito na medida em que se considere o princípio da presunção da veracidade dos atos administrativos. O problema aqui é que esta lei foi de iniciativa parlamentar. Sim. Essa lei de iniciativa parlamentar está criando um ônus para o serviço. Daí eu estava dizendo, o procurador, que parecia uma lei com carimbo, com fotografia. Fica determinado o Departamento Estadual de Trânsito e o Departamento de Estado de Rodagem de Santa Catarina enviem, juntamente com a multa ao contribuinte, foto do momento em que ocorreu a infração, sendo ela registrada pelo sistema de fotossensor. Então, isso... Não, eu sei, o radar é uma coisa, outra coisa é o envio da fotografia. Sim, mas isso é o problema aqui do sistema daqui. Aqui está criando uma obrigação para o Estado, que provavelmente não tem esse sistema, de adotar um sistema que alguém deve dispor para mandar as fotografias. Presidente, a parceria com as empresas que prestam esses serviços, né, ela enseja esse ônus não para o Estado, para a empresa. Porque a lucratividade é enorme, principalmente em Brasília, em que temos velocidades fora da realidade. Verdadeira hipocrisia. Impressiona grandes estados, membros, onde Vossa Excelência não corre de motocicleta. E onde não há pardal. Não estaria aqui. Mas aí a fiscalização é pessoal. Aí a fiscalização não é por aparelho eletrônico. Porque o preceito versa sobre aparelhagem eletrônica, né? Ministro Marcos, me permite uma observação. Sendo ela... Fala em foto sem foto. O que eu queria observar... Se for... Aí caiu tudo. O Ministério de Santa Catarina, na petição inicial, sequer menciona qualquer fundamento de excesso de despesa, limita-se a alegar a questão de competência. A competência, a questão de trânsito. Aparentemente, esse modelo já está implantado, quer dizer, o modelo eletrônico, e se cuida apenas de se criar realmente um procedimento administrativo. Eu gostaria de fazer a observação que eu ia fazer, que é a seguinte: o que me consta, normalmente essas empresas têm uma verdadeira ânsia de multar, porque em alguns estados ela recebe uma remuneração de acordo, que é um percentual sobre o volume de receita de multa produzido, o que é grave. Se me permite, com mais razão, para que o suposto infrator seja bem orientado para preparar a sua defesa no processo administrativo. Eu daria uma interpretação de que isso é uma obrigação que existe para os sistemas em que há fotografia. Até porque fala em fotossensores, o dispositivo impugnado, né? E só se exige a fotografia do carro, da placa, não do condutor. Dispensada do condutor. Não do Se condutor. interpretar o sendo como se for... Sendo como se for. Sim. Se for ela registrada. Se for registrado. Aqui está. Não, mas tem que dizer, ué. Você não tira a fotografia, como é que vai mandar a fotografia? Não vai mandar. Não, mas Senão não tem multa. essa interpretação é pelo menos duvidosa. Se esse sendo aí, esse famoso gerúndio brasileiro, não está gerando a obrigação de instalar isso em qualquer corrutela Porque aí sim é legislar sobre pelo trânsito. interior do Estado. Aí passa a ser Aí uma é norma diferente. sobre trânsito. Aí passaria a ser. Aí passa a ser uma norma Então, sobre trânsito. Está impondo um Eu equipamento do concordaria controle do com trânsito. É o que o o plenário presidente precisa. relator, mas com interpretação conforme. O que o plenário precisa decidir é se essa matéria é ou não é de trânsito. Se for, há uma inconstitucionalidade formal nítida. Agora, Sendo, não é. Não sendo, é. Pois é. Essa imprecisão não fica. Sendo, não Essa é. imprecisão não fica. E para Vamos mim, ouvir o nosso defensor da federação, ministro Carlos Veloso. para mim, isso é matéria de Defender trânsito. a federação, E há inconstitucionalidade a formal. autonomia dos estados, né? Isso me parece realmente uma norma de processo, sem dúvida, administrativo. Agora, eu penso que é constitucional. Agora, é preciso esclarecer, e parece até que o ministro Carlos Brito acha que já está esclarecido, é onde... Gerúndio em português brasileiro nunca é claro. Veja, onde há pardal, né? Radar. Perfeito.
Até porque Ministro o Veloso, dispositivo essas máquinas. fala em fotos. É fundamental que se esclareça o gerúndio. Observem bem o gerúndio utilizado pelo ministro Pertence. Estou chegando, para o ministro Pertence, significa não sair. Pois é, se a foto sensor, por que não mandar? Estou quieto, Sensor, É foto o mal do sensor inglês, aí, né? sem filme. Não há foto sensor sem filme. Para que, então, esse controle? Anglicismo. Presidente, eu conheci que a Corte precisa definir Se é trânsito. se é ou não é matéria de Mas Vossa Excelência entende que é Eu trânsito. entendo que é matéria de trânsito. Bom, se é matéria de trânsito, Vossa Excelência julga procedente. Julga Ação- procedente. Graduação procedente. Ministro Joaquim Barbosa. Bom, eu, em princípio, penso como o ministro Eros, que efetivamente se trata de matéria de trânsito, mas estaria aberto à interpretação conforme já sugerida aqui, no sentido de que essa exigência seria constitucional para aqueles casos em que comprovadamente exista o equipamento, o sistema. Então, Vossa Excelência julga improcedente enquanto não abrir a porta. Não. Eu julgo não é procedente, mas estaria aberto. Mas com a interpretação conforme. Isso. O Brito tem razão. Ministro Carlos Isso Brito. já consta do dispositivo. Mas, senhor presidente, eu acho que É a nossa dúvida, que eu confesso que tenho dúvida, Eu tenho dúvida. é se deixar esse claro. sendo Deixar claro isso para não... Deixar claro na redação Sendo ela da norma registrada pelo que é sistema. só nos sistemas pode e que há ser interpretado fotos como automáticas. devendo Ah, sim. ser registrada. Então, te obriga... Então, obriga realmente a instalação do sistema de fotossensor em todo o Estado. não vejo assim. E aí seria inconstitucional. Ministro Carlos Brito. A Agora, matéria onde trânsito- houver, eu creio que é de razão. processo Não, é administrativo. de cautela. Cautela é fundamental. A matéria trânsito tem um núcleo, vamos dizer, um núcleo duro, que se situa na esfera da competência legislativa da União, sem dúvida. Mas ela tem essa peculiaridade de se ramificar por outros ramos do direito, como o próprio direito tributário, ou para atender a direitos fundamentais, como o direito da informação. Eu já tive que discutir aqui que não era matéria de trânsito a composição completa do Conselho Estadual de Trânsito. Perfeito. E onde houvesse secretário de Segurança, seria ele, onde houver secretário de Defesa Social. Isso é matéria que o Estado é que vai determinar. Mas está se levando o trânsito a locais Intransitáveis. intransitáveis. Nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa, diz claramente: a Lei X contém em seu bojo singelo comando para que os órgãos estaduais que se ocupam de expedir notificações por infrações a regras de trânsito, quais sejam o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina e o Departamento de Estradas e Rodagem, quando de seu envio ao infrator, encaminhem em anexo também a fotografia registrada pelo equipamento do fotossensor, quando houver esse equipamento, que na linha da preocupação manifestada. Vê-se daí, diz ainda a Assembleia Legislativa, que não há nenhuma inovação na legislação de trânsito, mas sim tão somente a disponibilização de uma tecnologia que já existe e já está implantada. Ora, se há o equipamento de fotossensor e se este registrou o momento da infração, por que não enviar essa fotografia juntamente com a notificação da infração? Portanto, a matéria está... E ainda se diz o seguinte, e vamos além, lendo agora as razões do projeto. A implantação desse comando legal, por certo, fará com que muitos motoristas e infratores deixem de assoberbar as juntas administrativas de recurso de infração. Portanto, a matéria é fundamentalmente de procedimento administrativo. Mas eu prefiro a interpretação. Eu acho. Interpretação conforme. Sim, não, nenhum problema. Nada é gratuito. Hein? Não, mas eu digo, mas não há nenhum problema, é só para efeitos de... Ministro Joaquim, então acompanha a interpretação conforme. Perfeito. Ministro César Peluso. Eu também pela interpretação conforme, com devido respeito. Ministro Gilmar já votou. No mesmo sentido. Na mesma linha. Veloso. Na mesma linha. Interpretação conforme. Celso. Penso bem, para acompanhar a interpretação, no sentido da intervenção conforme. Pertence também? Também eu, senhor presidente. O ministro Eros evolui? Evolui. O tribunal por unanimidade... Tem que evoluir. Ele evoluiu. Eu precisava ser convencido de que não é. A questão era essa. Toda vez que o controle for por meio eletrônico. Exatamente. Porque sem foto não pode haver, né?
um controle por meio eletrônico. Né? Se não tem elemento, senão eu a jogo. placa do carro. Então, ministro, pertence... sim. O tribunal julgou procedente a ação, procedente em parte a ação, para dar interpretação conforme ao dispositivo, de modo a que reduzir o seu alcance as hipóteses em que houver no local sistema de, como é que eles chamam? Sistema de fotossensor. Entre parênteses, pardal. Sei lá se aquilo é Registros fotográficos por fotossensor. Por nominais. O fotossensor é a palavra técnica, ele já sabe. Porque a fotografia já está embutida. Ministro Eros Grau, Sua Excelência, eu estou no trânsito, né? Ação direta de constitucionalidade 29 e 28. Procurador da República, requerente, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, requerido. Estacionamento. Aqui se trata de uma lei do Estado de São Paulo que autoriza os veículos particulares ou de aluguel a estacionar com pisca-alerta ligado por 15 minutos em frente às farmácias, mesmo que proibido pela sinalização. Placa proibido estacionar, desde que seja por aquisição urgente de medicamentos ou de atendimento grave. Os órgãos responsáveis por esse setor empreenderão todas as medidas cabíveis no sentido que a presente lei seja rigorosamente obedecida em todas as comunidades do Estado. Uma ressalva desnecessária, né? Normalmente a lei é feita para ser obedecida. Ele sustenta que o preceito, o Procurador-Geral da República, ao tratar da... Quem diz isso que eu acabei de dizer não é o Procurador-Geral da República, é a lei. Hein? O procurador sustenta que o preceito entra em confronto com o inciso 11 do artigo 22, a inconstitucionalidade é afirmada ao em face da competência legislativa para legislar sobre trânsito e transporte, que é matéria, é da competência da União. A Assembleia Legislativa defende a constitucionalidade, asseverando que se trata, o assunto versado da lei é íncito ao campo da defesa da saúde, não tem nada a ver com trânsito ou transporte, por isso os Estados-membros poderiam tratar da matéria. A Advocacia Geral da União é pela improcedência do pedido, entendendo que não se legislou sobre trânsito, mas sobre defesa da saúde. Portanto, dever-se implicar o princípio da proporcionalidade para resolver a controvérsia. O advogado-geral, o Procurador-Geral da República sustenta que a norma estadual vergaçou legislação sobre trânsito e avançou sobre competência estatuída pela Constituição como atribuída à União. É o relatório. Voto. Pretendendo sustentar a legitimidade do preceito, a Assembleia esgrima o argumento de que o texto normativo dispõe sobre defesa da saúde. Por isso, não consubstanciaria matéria concernente a trânsito. É que, no caso de ser essa a hipótese, seria possível que os entes da Federação legislassem a propósito do tema. A tese da requerida, contudo, não subsiste. Em que pese a finalidade a qual se volta a lei utilizada, permitir a aquisição de remédios, a norma veiculada pelo preceito autoriza particulares e veículos de aluguel a estacionar em locais indevidos, mesmo que proibido pela sinalização. Ainda que, de fato, a lei dispusesse sobre defesa da saúde, dela derivaria a norma atinente à legislação do trânsito. Estou me referindo aqui aos antecedentes da Corte, que eu já mencionei em momento anterior, inúmeros acordos, sempre o trecho do voto do ministro Celso Mello. Estou entendendo que o Estado de São Paulo usurpou a competência legislativa da União e, diante dessas circunstâncias, estou julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei. Vamos ver agora. Vossa Excelência conclui pela inconstitucionalidade. Pela inconstitucionalidade. Ministro Joaquim Barbosa. Acompanha o relator. Ministro César Brito.
Aqui nós temos também uma opção política legislativa, considerada a disciplina do trânsito, né, em vias públicas. Né? Indaga-se. Ainda que proibido. Ainda que proibido. Aí mexe na sinalização. Né? Não, pois é. O Código de Trânsito, obviamente, não é matéria federal de trânsito dizer onde é proibido estacionar ou não. Estacionar não é. Isto é da questão, aliás, não é do Estado, é do município. Agora, o problema é que se prevê a sinalização de trânsito, impõe-se sanções, isto nós temos considerado, isto é trânsito. Ora, aqui se diz que onde for proibido estacionar, mesmo assim pode estacionar, se for em frente à farmácia. É permitido. Aí até Cócio fica doido. Direito de cumprir o próprio dever. Esses ecológicos remanescentes são curiosos. Esses ecológicos... Inexigibilidade de conduta diversa, né? Ecológicos. Melhor. Vai explicar no caso concreto aí. Aqui não tem jeito, não. Aqui não tem jeito. Para comprar remédios, né? Aqui não tem jeito. Tem que entregar nota fiscal. Né, presidente? Entregar nota fiscal para você, né? Ambíguo até o diploma, né? Se for cosmético, não pela tem. constitucionalidade. Se for cosmético, não há a liberação. Eu estou... Vossa Excelência acompanha, Lúcio? Acompanho, Renato. Também? Pertence também, eu também. Vencido Macoé. O tribunal, por maioria, Universalização do Conselho julgou de Trânsito, procedente a ação não tem jeito. e declarou a inconstitucionalidade. É toda a lei? É toda a lei. Da lei. O artigo 2º diz apenas que a lei deve ser cumprida. Da lei 10.331, de 1º de Salvo quando foi em frente à farmácia. de junho de 1999, do Estado de São Paulo. Repetindo o artigo 1º. Vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Joaquim Barbosa, vamos ao trânsito, ministro. Mas hoje é uma... Acelera o carro. Ação direta em inconstitucionalidade 3323, requerente governador do Distrito Federal e requerido Câmara Legislativa. Presidente, trata-se de lei do Distrito Federal, lei 3.425 de 2004, cujos artigos têm o seguinte título. Artigo 1º. A segunda. O artigo 3º da lei número 812, de 20 de dezembro de 1994, com a redação dada pela lei número 2.500, de 7 de dezembro de 99, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Parágrafo único. Parágrafo único. Os veículos de que trata o caput somente serão licenciados após vistoria prévia anual, efetuada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Por sua vez, o caput do artigo 3º da Lei 812, a lei modificada, com a redação dada pela Lei 2.500, prescreve o seguinte. Artigo 3º. Ficam isentos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, admitida a cobrança da taxa de licenciamento anual e de manutenção de cadastramento, os veículos com tempo de uso superior a 15 anos, escalonado na forma estabelecida no anexo 3 a esta lei. Segundo o requerente, esta lei 3.425 seria formalmente inconstitucional por invadir a competência legislativa privativa da União para dispor sobre questões referentes a trânsito. O advogado-geral da União e o procurador-geral se pronunciaram pela procedência da ação. É o relatório, senhor presidente. É o relatório. Voto. Bom, eu vou examinar uma preliminar que foi levantada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa sustenta que esta Corte não poderia analisar o caso, visto que se estaria diante de lei distrital com típica natureza municipal, por regulamentar suposto interesse local referente à política de educação para a segurança do trânsito. Eu estou rechaçando essa preliminar com dois fundamentos.
Primeiro, é que norma que estabelece a exigência de vistoria de veículos não está a regulamentar questões referentes à educação para a segurança no trânsito, mas sim questões referentes diretamente ao trânsito. Ela gera consequências imediatas na esfera dos cidadãos, criando obrigações para proprietários de automóveis. Segundo argumento, ainda que se estivesse a tratar do tema da educação para a segurança no trânsito, a própria Constituição, ao estabelecer a competência comum dos entes federados para a matéria, retira do tema o caráter de interesse local. Não é? Se a matéria pode ser regulada pela União, Estados, Distrito Federal ou município, isso significa, minimamente, que não se está a tratar de um puro interesse paroquial ou local. No mais, quanto ao mérito, me parece evidente que assiste razão ao requerente. Eu cito aqui inúmeros precedentes da mesma linha para concluir pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.425, de 4 de agosto de 2004, do Distrito Federal. Todos de acordo? Não, presidente. Ministro... Mais uma vez, penso que temos matéria que está no âmbito da atuação legislativa do próprio Estado. Não se trata de legislar o trânsito em si, mas o licenciamento de veículos. E aí prevê-se que, em se tratando de veículo com mais de 15 anos de uso, esse licenciamento ele deve ficar vinculado à vistoria. Vistoria em que se exercerá o poder de polícia quanto às condições do próprio veículo. Por isso, entendo que é possível as unidades da Federação legislarem a respeito, a partir do disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu também... Ocorre que, lembra-se que há uma discussão ainda não resolvida, por causa da disputa entre os estados e os municípios, aquela chamada, que eles nominam de inspeção veicular, que é necessária para o licenciamento de qualquer veículo, inclusive dos veículos com 15 anos. Eu, que sou proprietário de um veículo que já tem mais de quase 100 anos, sei muito bem que não tem hoje regulamentado... Uma relíquia, Vossa Excelência tem, né? Tem uma maravilhosa. Ford 29, né? Ford 29. Que era do meu pai. Então, eu creio que o problema é que essa matéria está disciplinada naquilo que se chama inspeção veicular, que ainda não foi regulamentada, porque a disputa ocorrente é que se isso seria dos municípios ou dos estados. E esta matéria, isto aqui, invade essa temática, porque diz que basta só uma vistoria. Se é possível haver a terceirização. É exatamente a discussão, porque isso é renda. Aí é terrível. Já discutiu uma lei. Já. Tem, no Estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, essa matéria está objeto de legislação federal com a chamada inspeção veicular. Consta do Código Nacional de Trânsito? Exatamente. Como de reserva de legislação federal. É que depois o problema é saber quem realiza o serviço, porque a disputa em relação ao serviço é que isto é altamente rentável. Então entraria aquele fenômeno econômico dos recebíveis, em que você teria um tipo de recebimento mostrando a frota de automóveis existentes e o fluxo dessa frota na passagem pela chamada inspeção. Todos de acordo? Eu creio que o ministro Joaquim Barbosa, com o seu ambão, acabou nos convencendo a todos. O tribunal... Menos a minha, presidente. Ministro Paraquarela, acompanha? Não que eu não tenha nada contra o que é sustentado pelo ministro Joaquim. Vossa Excelência fica vencido? Fico. Ok. Ambão. Informe que ambão aos colegas é aquele instrumento de missal que ele usa. O tribunal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 3.425, de 4 de agosto de 2004, que alterou o parágrafo 3º, o artigo 3º da Lei 8.812, de 20 de dezembro de 1994, vencido o ministro Marco Aurélio.
Ah, sim. Ministro Carlos Brito, aquele assunto, né? Senhor presidente, é o seguinte, nesse voto... Sua medida cautelar de ação direta de constitucionalidade 3322. É um voto vista, né? É o relator ministro César Peluso, requerido governador do Distrito Federal e requerido Câmara Legislativa. Eu esclareço a Vossa Excelência que nesse voto vista eu me contraponho ao voto do sempre douto ministro César Peluso. E sei que o tema, acredito, né, suscitará discussões. Todo mundo já votou? Talvez fosse bom indicar o adiamento, né? Pelo adiantado da hora. Então deixamos. Né? Porque vai suscitar debate. Aquele assunto das empresas prestadoras de serviço de telefonia fixa. É muito fixa. Difícil a gente se contrapor ao voto do ministro César Vossa Excelência vai acompanhar, então, o ministro César Peluso? Fácil, você se contrapõe toda hora. Não, senhor. Fácil. Mas sempre debaixo de todas as vezes. Ministro, essa matéria, lembre-se que essa matéria foi discutida e o ministro Brito pediu vista, nós todos havíamos, em princípio, concordado com o voto, dizia respeito às empresas prestadoras de serviço de telefonia fixa, obrigatoriedade de individualização da fatura, lei distrital, iniciativa. A saber se a obrigatoriedade de empresas de telefonia fixa de individualizarem as faturas é matéria de iniciativa privativa da União. Perfeito. E Vossa Excelência concorda com o voto do ministro Peluso, que julga procedente a ação. Não. É isso? Ele não concorda. Eu não concordo. Exatamente por não concordar, com o voto é um pouco alongado. Então, chamamos depois. Isso. Ministro Eros Grau. Ação direta de constitucionalidade 1690, governador do estado do Amapá e requerido Assembleia Legislativa. Senhor presidente, o preceito impugnado altera a redação de um parágrafo do artigo 79 da Constituição do Amapá, que diz que os vencimentos, na nova redação, nessa redação alterada, os vencimentos dos delegados de polícia civil não serão inferiores aos percebidos pelas carreiras a que se refere o artigo 135 da Constituição Federal, observada para esse efeito a correlação entre as respectivas classes e intrânsicas e assegurada a revisão da remuneração em igual percentual sempre que forem revistos aqueles. Acresce um preceito no ato das posições constitucionais transitórias. O requerente sustenta que o preceito, dispondo sobre vencimentos de delegado de polícia, entra em confronto direto com os artigos 2º, 25, 39, parágrafo 1º, 61, caput a linha A. Não. O 135 diz: os servidores integrantes da carreira disciplinar na seção 2 e 3 serão remunerados na forma do artigo 39. Sim. Que era o subsídio da advocacia pública e da advocacia... Antigamente era chamada de isonomia das carreiras jurídicas. E o 241 incluía expressamente os delegados. Sim, mas aqui está incluindo diretamente aquelas carreiras. Agora desapareceu a regra de isonomia do 135 e a regra... 139. Não, do 241. 241 desapareceu. Os seus delegados não estão mais equiparados. Mas aqui, então, eles estão equiparando diretamente na Constituição Estadual. 241 agora tem outro conteúdo, fala de consórcio. Foi mudado. Tiraram inteiramente. Ocorre que, vejam bem, ocorre de que esse dispositivo da Constituição Estadual, ele equipara os delegados de polícia às carreiras jurídicas. Essa era da nossa jurisprudência. Era da nossa jurisprudência. Agora não é mais. Agora, mudou inteiramente o padrão, o parâmetro constitucional. Não é mais esse parâmetro. Então não estaria prejudicada essa ação direta? Eu não entendi o que Houve liminar nessa matéria? Sim. Referiu o pedido de liminar. Então, houve liminar. Houve liminar. Que vejam. Mudança de parâmetro, eu estou defendendo que a gente prosseguisse no julgamento e julgasse constitucional ou inconstitucional em face do parâmetro de controle então existente. Procedente essa. Portanto, inconstitucional. Que vejam, qual é o efeito de constar prejudicada a ação? Eles terão equiparados. O que não é contra a jurisprudência. O tribunal vai se equiparar um servidor estadual com um servidor da natureza federal. O ministro Gilmar propõe algo que é de ponderar, mas é contra a orientação que se vinha adotando. Sim, houve uma alteração substancial no parâmetro, não há dúvida.
Pois é, eu acho que numa outra sentada, acompanhado por Vossa Excelência... Eu declararia improcedente antes da emenda constitucional. Mas a proposta do ministro Gilmar não é essa, que se adote como parâmetro de... Sim, e a declaração cinja a vigência do parâmetro considerado. Este é que é um problema. Pode deixar para a próxima? É melhor. Esse é um problema de processo. Vamos deixar simpático para resolver logo, mas senão vamos dizer, olha, a juíza de novo. Essa questão vai voltar depois. Ministro Carlos Brito. Ministro Nelson. São diretos de constitucionalidade 3089. Ai, meu Deus. Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Não. Tem que indicar adiamento. Ministro. São os Big Brother. Matéria de servidor público à soltura. Pertence essa dinha fácil? Isso no final de sessão. Não, 2522. 2522 está contigo. Um desespero terrível. Defesa do policial é fácil? Não? Eu vou fundamentar para evoluir nesse sentido. É fácil? Julgar sancional. Agravo regimental na reclamação, tá bom? O ministro pertence a agravo regimental na reclamação 2522. Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais, Militares, Ativos e Inativos Pensionistas e agravado Paraná Previdência. Presidente, este é o teor da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. Trata-se de reclamação contra a Paraná Previdência, sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADIM 2189, medida cautelar. Em síntese, alega-se que a devolução da arrecadação indevida aos proventos da contribuição previdenciária foi negada pela administração previdenciária paranaense. Foram prestadas as informações e o parecer do Procurador-Geral da República pelo não conhecimento da reclamação. Dizia, decido, no julgamento da ADIM 2189, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a cobrança, à luz da emenda constitucional 20 de 98, da contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas paranaenses. Em nenhum momento o tribunal examinou a questão da devolução das quantias já pagas. Ainda que assim não fosse, as informações prestadas e a própria reclamante informam que a decisão proferida na ação direta está sendo observada. Assim, a pretensão se assemelha à ação de cobrança, fundamentada em hipótese diversa da decisão prolatada nos autos do processo alegado como desrespeitado. Nego o seguimento à reclamação. Em agravo regimental, insiste-se no cabimento da reclamação. Sobre agravo, manifestou-se o Ministério Público. Agravo regimental contra a decisão que negou seguimento à reclamação. Reclamação proposta contra o presidente da Paraná Previdência, que supostamente demorou 3 anos para cumprir decisão proferida nos autos da ADI 2189. Requer a devolução dos valores arrecadados indevidamente, desde a concessão da medida liminar nos autos da referida ação direta de inconstitucionalidade. Pedido não cabível em sede de reclamação, parecer pelo desprovimento do presente agravo ao relatório. Voto. A medida cautelar na ADIM 2189 pertence, suspendeu os efeitos das expressões inativos e da reserva numerada a reformados e dos respectivos pensionistas do artigo 28 e pensionistas do artigo tal da lei estadual. Consta das informações que, ao tomar conhecimento do julgamento da medida cautelar na ação direta, a Paraná Previdência deu imediato cumprimento à sua decisão, fazendo voltar à lei anterior, vale dizer, a lei estadual 10.219, que não foi examinada na ADIM 2189. Esta reclamação não chega a levantar hipóteses de fundamentos determinantes ou outros que estão em discussão nesta Corte. A inicial simplesmente se equivoca quanto à causa do pedido. Supõe-se desrespeito à medida cautelar na ação direta por aplicação da legislação que teve eficácia suspensa pela Corte. Entretanto, a reclamada aplicou o que preceitou o artigo 11 da Lei 9868, vale dizer, aplicou a lei anterior à impugnada, que não foi objeto da ação direta, 2189. Sobre o tema, parecia do professor Cláudio Fonteles, como sempre brilhante, se há ou não inconstitucionalidade da legislação de 1998, que não foi objeto da ADIM 2189, não se pode discutir na via estreita da argumentação.
na via estreita da reclamação, mas por nova ação direta ou ainda pelo controle difuso de constitucionalidade. Resiste o raciocínio desenvolvido na adesão gravada. Em nenhum momento o tribunal examinou a questão da devolução das quantias já pagas. A pretensão se assemelha à ação de cobrança, fundamentada em hipótese diversa da decisão prolatada nos autos do processo da decisão alegadamente desrespeitada. De tudo, nego o provimento do agravo. Estou de acordo? O Tribunal Preliminar negou o provimento ao agravo, nos termos do voto relator. Retirado de pauta, a reclamação 2234 e ação direta em constitucionalidade 3164, solicitação Gilmar Mendes. Como também o agravo instrumento 138.284 pertence. Está encerrada a sessão. Mantida a convocação extraordinária, etc.